E aí, Luciano? Bom dia, cara. 413, 101,1 MHz. Ele estava querendo falar inglês, né? O Bolsonaro fez isso, né, cara? Nos Marcos Cristiano Leonardo, vai mais com você, o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 18 de julho de 2019. Bom dia, Assis Nascimento. Bom dia, Ricardo Gomes. Ferreira Gomes não, né, Ricardo? Não, que estavam aqui comandando o programa. De olho na cidade da FM Paraíso, em Sobral. Estamos iniciando nossa participação e a transmissão online dentro desse programa, que faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, lá em Fortaleza, que até então estava sob o comando do nosso querido Nilton Mourão, e participação do Vicente Alencar. Bom dia, Nilton, tudo bem com você? Querido, bom dia mesmo, um grande abraço a todos aí da FM Paraíso, o Ricardo Gomes, o Assis Nascimento, e deixa o rapaz só com o sobrenome Ricardo Gomes, não deixa com ele não. Assis não aceitaria se tivesse mais um adendo aí no sobrenome, viu? Um bom dia, inicio como sempre, agradecendo e dando um bom dia especial para quem ajudou a elevar nossa voz nas redes sociais, fazendo o compartilhamento do vídeo. Aliás, quero agradecer as palavras carinhosas e gentis da Sandra Cabral, que entrou em contato conosco ontem, dizendo que faz questão de compartilhar, assiste o programa todo dia, né? Ela disse que tinha uma missa que ela ia e está deixando de ir à missa para assistir o programa, né? Aí disse, não, mas como tem agora no Facebook, a missa é vizinha à casa dela, né? Então ela começa às 6h30, então ela vê o início do programa e depois vê no Facebook. Um grande abraço, um bom dia carinhoso para você, Sandra. Bom dia também especial para o Henrique Costa. O Alexandre... Pode controlar com o Ricardo Gomes, uma pequena microfone. Mas aí, não sei, aqui está tudo tranquilo, hein, cara? Então, bom dia para o Alexandre Viana, Jesus Alves, Sandra Cabral, como eu acabei de falar, o Elesbão Castro, o João Alves Freire, o Elton Pereira, que retransmite o nosso programa na sua web rádio lá no Maranguape, o Márcio Borges de Castro e o Wagner Viana. E ainda no WhatsApp, 9616-1470, um bom dia para o Belry, aqui do Ciaçaboia, em Sobral, para o Miller, o Joé de Paiva e o senhor Alfredo Soeira. E aqui já na timeline do Facebook, a queridíssima Flávia Cavalcante Araújo, mandando um bom dia, estende um bom dia, muito simpática, Flávia. Bom dia para o Alexandre Viana, doutor Paulo Roberto Soares. O Alexandre diz, muita paz e saúde para você e sua família, que Deus proteja nossos lares. Amém, querido, amém. E o nosso querido amigo Sargento Michel Mendonça, nossa continência para ele. Ô, Nilton, você me permite, eu queria começar hoje, já que estou em Sobral e falando de Ferreira Gomes, né? De novo, não fale dessa mulher perto de mim. Só se fala na Tabata, linda e inteligente figura, né? E daqui a pouco eu vou falar de novo sobre o Eduardo Bolsonaro na embaixada, né? O próprio Assis está aqui, puxa, por que o Bolsonaro fez isso, né? Hoje tem um artigo na Folha de São Paulo do pastor e deputado Márcio Feliciano defendendo, explicando por que é bom o Bolsonaro filho estar lá nos Estados Unidos nesse momento. E com certeza vai ser. Pois bem, o PDT suspende, é sempre assim, a Tabata, é que a nossa tábua de salvação, né, é que ele é uma pancada primeiro. O PDT suspende Tabata e mais 7 deputados por votos pró-reforma. É porque os outros deputados a gente não sabe nem quem é, né? E outra, o Ciro também elegeu essa linda mulher que ele disse que ele recrutou, né, e agora que ela cometeu erro indesculpável. E ela fez um artigo também na Folha de São Paulo explicando, né, que, na verdade, os partidos estão longe de corresponder aos anseios da sociedade brasileira. Na verdade, nós temos uma enxurrada de partidos oficiais, eu acho que tem uns 35 ou mais, já deve ter mais partidos, e a sociedade brasileira ainda não se sente bem representada no Congresso. Então, há gosto para tudo. Então, ela foi suspensa, a Tabata, e mais 7
deputados do PDT. O PSB eles não vão querer expulsar, então querem dizer, vamos ver se no segundo turno vota, né? Na verdade, eles estão com medo também de perder a verbinha do fundo partidário, perder relevância na representação parlamentar. Qual partido não gostaria de ter Tabata, um excelente partido como essa mulher? E, aliás, por falar em Ciro Gomes, ele, numa entrevista em que ele criticava o filho do Bolsonaro lá para a embaixada, ele criticava o português do rapaz. Primeiro, ele criticou o português. E, na hora que ele critica, ele comete 2 erros de português. Não estou aqui querendo reafirmar nada, não. Mas aqui, se você vai falar mal do português de alguém, então fale correto o seu português, né? Logo ali ele diz assim, não, porque o Bolsonaro não é representação tão importante junto aos Estados Unidos. Porque junto aos Estados Unidos, eu fiquei imaginando, deve ser o Canadá ou o México, né? Que é junto aos Estados Unidos, é bem juntinho dos Estados Unidos. Então, isso já é um erro também de português do Ciro. Junto ao é que não está perto. A representação junto aos Estados Unidos é na representação nos Estados Unidos. E logo depois ele critica e diz que 1/3 são, né? 1/3 dos produtos são, 1/3 dos produtos brasileiros são, 1/3 é. Então, se vai criticar o português dos outros, procura melhorar o teu. E, além do mais, foi dizer que o Eduardo Bolsonaro também não sabe falar inglês. Eu disse há pouco que, há outros dias, que o Ciro não tem moral para criticar a infidelidade partidária, porque ele foi um dos políticos de mais relevância no país, foi quem mais mudou de partido, foi quem mais trocou. Houve uma época aqui no Ceará que era chamado de tapioca, né? Esse político que vivia mudando de partido. Então, assim como ele não tem moral para falar de infidelidade partidária, ele não tem moral para criticar a falta de proficiência em inglês de ninguém. Veja aí por quê. Olha aí o inglês britânico do Ciro Gomes. Eu tenho certeza que ele não aprendeu isso aqui em Sobral. 11 judges were appointed by Lula. 9 in 11 judges were named by Lula. And he is trying to appeal. So if I, his close friend, running for president, say today that if I will be the next president, I will be the indulged. I could imagine that Lula could send me to puta que pariu. Isso, o inglês estrupiado, com esse inglês estrupiado, você quer ditar regra de inglês para quem? Se não tem condições, cara, não tem moral. Então, vá aprender o inglês direitinho, se quiser criticar o inglês dos outros. Então, aceita e deixa isso para lá. E outra, cometeu também seus erros de português. De vez em quando você comete seus erros de português. Então, para falar mal, né, dos outros, do português dos outros, tem que falar bem o seu português. E, Nilton, você compreendeu aí a conversa em inglês aí do Ciro, não? Rapaz, o negócio aí tá meio estropiado. Sende to puta que pariu. Faltou fazer o sotaque, né? Bom dia para o André Lima. Mandando... Ele estava mascando chiclete. Rapaz, ele estava mascando, acho que alguma outra coisa, porque esse tipo de inglês aí, rapaz, como é que você vai falar mal dos outros, né, com esse tipo de inglês? Vai reclamar do inglês dos outros com esse tipo de inglês, né? Não quer dizer que eu falo inglês, não, mas eu não falo não ando dizendo que os outros falam mal inglês e que o cara não teria condições de ser embaixador por causa disso. Bom dia para o Aurélio Macedo, Marice Avelino, a Sandrinha Valéria mandando um bom dia, excelente, abençoado fim de semana. Ela já está no fim de semana, está de férias, né, Sandrinha? Professora, o Wellington Pereira, nós estamos aqui na Labuta, viu, desde madrugada. E mandando um bom dia também a Catarina Soares, o André Lima abençoando o nosso dia, o nosso trabalho. Wagner, você é o político mais incoerente, oportunista e desrespeitoso do que Ciro está para nascer. Eu exijo respeito para a Tabata, viu, Ciro? Cuidado, não fale mal dessa mulher perto de mim. Bom, as notícias de hoje, Caixa deve reduzir juros imobiliários. Hoje tem ótimas notícias na área econômica. Na verdade, desde ontem, porque o Estadão, na sua manchete de ontem, furou todo mundo,
dizendo dessa liberação de crédito, né, do FGTS. Enfim, hoje o Bolsonaro está anunciando um pacote de medidas para reaquecer a economia, que isso venha e que realmente frutifique, né? Então, uma das medidas boas é a Caixa deve reduzir juros imobiliários em até 31%. Isso, 30% a redução que vai acontecer. A Caixa Econômica aguardar aval do Banco Central, né, para anunciar a redução de até 31,5% dos juros dos financiamentos imobiliários. Isso não é pouco. Então, esse pessoal que estava reclamando, né, porque o Bolsonaro, o Guedes, né, que está fazendo esse estudo, que vai liberar recursos de contas ativas e inativas do FGTS, cerca de 40 bilhões aí para ser injetado na economia, com medo de, mas aí será que o dinheiro não vai faltar para financiar imobiliário? Não, o ministro já disse, até diminuiu, em vez de 42, será 30 bilhões, para manter intocado o fundo que vai financiar o imobiliário. E, ao lado disso, está aqui a Caixa Econômica reduzindo os juros, o que deve aumentar também a demanda por financiamentos, a demanda por novas habitações, porque é na área da construção civil onde se dá o retorno mais rápido para o desemprego, né? Na verdade, nós temos 14 milhões, mas envolve, acho que, uns 25 milhões de brasileiros, entre os desempregados, entre os desalentados e entre aqueles que não procuram mais emprego, desistiram de procurar emprego, né? Você falou aí há pouco, né? Eu não queria nem tocar nesse assunto, mas a Folha traz como manchete, né? Moro interferiu em acordo com delatores da Lava Jato. Então, mais uma vez, cresce em mim o prestígio desse homem como um cara sério e preocupado em fazer justiça. O que ele dizia, lembrem-se daquela acordo de delação horroroso, ignominioso, feito por senhor Janot contra o maior bandido do Brasil, que era o dono da JBS. O cara, bandido que eu digo assim, do colarinho branco, o cara que se gaba de ter comprado meia república. Ele dizia que tinha comprado presidente, senadores, deputados, governadores. O cara que cometeu essa infinidade de crimes, que era o cara que estava no topo. Até a lei da delação diz que para delatar, você tem que delatar alguém acima de você. Então, ali, se o cara comprou governador, comprou presidente da República, senadores, deputados, quem é que está acima dele? Esse cara é o dono do Brasil. Mesmo assim, o seu Janot concedeu, né, um prêmio de delação em que o cara não seria preso nem um dia e já estava indo embora para os Estados Unidos aí no seu jato, né? E houve até uma questão na época, o juiz deveria ter falado, deveria. E isso foi o que o Moro fez aqui. Diga, eu não vou aceitar essa não vou homologar, vocês façam aí, eu não vou me meter na negociação de vocês, porque a lei diz isso, ele não deve se imiscuir nas negociações da delação. O que ele vai é homologar ou não. E deixava claro, um juiz sério, rígido como o Moro, e dizia, olha, essas delações que vêm por aí, em que o cara simplesmente se safa de qualquer punição, eu não vou aceitar. Tem que ter pelo menos aí 1 ano de punição para esse cara. Tudo bem, ele iria pegar uns 20 anos, uns 7 anos, 8 anos, façam um acordo de vocês e desçam essa punição para pelo menos 1 ano. Mas deixar o cara sem punição nenhuma, eu não aceito. Olha, o que é que tem de reprovável nesse tipo de atitude do juiz? Ao contrário, revela um juiz sério, um juiz rígido, né? Porque se fosse, ele diz assim, mas faziam tudo aquilo para prender o Lula. Olha só, se fosse uma coisa assim, não, nós vamos pegar esse empresário e ele entrega o Lula e a gente não deixa ele na prisão, não. Se realmente fosse verdadeira a versão dos bandidos que defendem outros bandidos porque estão na fila para ir para a cadeia, como a dona Gleisi Hoffmann, que está aí também para responder vários processos, ela e o seu marido, a amante, né? Então ela vive criticando e dizendo isso, que o Moro queria prender Lula. Olha, o que é que faria um juiz se realmente tivesse esse objetivo, né? Esse desiderato? Não, então facilita tudo para o empresário desde que ele entregue Lula. Os procuradores faziam essa negociação e o Moro dizia, olha lá, cuidado aí, não vá fazer isso, não vá abrir tanto as pernas, né? Para a gente usar uma linguagem bastante coloquial. Então, viva Moro! Então, a manchete de hoje do Moro é um ato de louvor ao então juiz Moro.
e quer dizer que é uma coisa errada, porque a lei diz. O Moro se justifica até, né, porque ele é ouvido, está nos Estados Unidos, talvez por estar lá, ele citou um caso do Al Capone, como é que Al Capone foi preso. Numa das delações lá, o juiz, não vou aceitar isso daqui, não. Tinha que ter uma prisão para ele. Né? Mas por que o Moro cita Estados Unidos e não cita uma jurisprudência brasileira? Porque não havia no Brasil essa lei da delação. Foi a partir da Dilma. Certo? E olha assim, são as leis que eles mesmos fizeram que os levaram para a cadeia. Foi a lei da ficha limpa, sancionada por Lula, que o impediu de ser candidato. Não foi Moro, tá certo? E o Lula vive dizendo, o Ciro vive dizendo essa estupidez, assim como todos os outros, como o estúpido, né, o jornalista lá, ou a jornalista, como o Newton gosta de dizer, do Vederval, do Greenwald. O Moro impediu, assim como o Ciro dizendo, reverberando, ecoando, o Moro impediu a candidatura, o Moro não impediu nada. O que impede uma pessoa de se candidatar é a condenação em segunda instância, condenação colegiada, nunca um juiz sozinho, nunca um juiz singular, nunca um juiz da primeira instância vai impedir alguém de se candidatar. Deixar isso muito claro, porque o Ciro vive repetindo, e todos os demais, porque eles precisam de alguém para personificar o mal. Então, o mal como pica-pau, é o Moro, né? O Moro é o mal como pica-pau, porque queria prender o Lula e evitar que ele fosse candidato, e aí recebeu o prêmio. O prêmio, se fosse para ter um prêmio para quem impedir que o Lula se candidatasse, tinha que ser lá para o TRF4. Então, Moro interferiu em acordo com delatores da Lava Jato. Isso é uma vagabundagem de manchete, porque quando você vai ler, era isso. Não era o Moro conversando com os caras, era o Moro dando um norte. Um norte jurídico. Façam os acordos de vocês aí, mas eu não vou homologar aqui nenhum acordo que preveja punição zero. Isso dá conta da seriedade e da rigidez do juiz, que não quer passar a mão na cabeça de bandidos, como muitos querem. Você leu, então, essa manchete aí, não é, Nilton? O que você achou? Nada contra o Moro, né? Mais um tiro na água, né? Não serve de nada isso, né? E a Folha dá como manchete, né? Exatamente. É lamentável que a Folha de São Paulo se deixe levar por essa estratégia vagabunda dessa jornalista Glenn Greenwald, esposa do Davi Miranda, né? Que é deputado federal. Só que o Davi Miranda, quando chega lá, diz assim, o meu marido. O Davi Miranda é o marido, então alguém está fazendo papel de esposa, de mulher, né? Mas é assim, ele diz, o meu marido, e o Davi, quando chega no Congresso, também se refere a ele como meu marido. Aí cria essa confusão que você não entende, né? Pois é, a gente fica até embaraçado. Mas voltemos ao que eu quero dizer o seguinte. A Folha de São Paulo, quando nós éramos acadêmicos do curso de comunicação social na UFC, era referência, né? Um grande projeto, né? Um projeto bacana, arrojado, do jornalismo moderno. Ela hoje está praticando tudo aquilo que no passado ela defendeu. Hoje está o jornalista, né? É lamentável que a Folha de São Paulo se preste a isso. Está ficando desacreditada. E o que é pior, a Folha de São Paulo, quando fez escola para o bem, ou para o bom jornalismo, faz escola agora para o mau jornalismo. Porque o que tem de jornais entrando na onda da Folha de São Paulo... É o marido, né? Então, porque essa maléfica ação desse site Intercept Brasil, que vem só gerar controvérsias improcedentes, esse material que foi hackeado, a verdade é essa, foi obtido de forma totalmente legal, esse material já deveria estar de posse da Polícia Federal para ser periciado, para ser devidamente analisado, para se ver a autenticidade, porque nós já tivemos aqui episódios, há uns 15 dias atrás, de que na edição do material que foi publicado, externado, inclusive pela Folha de São Paulo, percebia-se claramente a interferência na originalidade textual
daquele que foi obtido ilicitamente. Então, pelo amor de Deus, nós estamos, infelizmente, saindo do nosso foco para discutir os problemas do Brasil, para termos que, por dever de profissão, ficar aqui comentando em cima de uma coisa que está mais do que comprovada, que não tem procedência, não tem veracidade, porque sabem eles, querido Luciano, que o governo Bolsonaro tem colunas de sustentação. Uma dessas colunas é o ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro. Então, eles querem derrubar uma dessas colunas de sustentação do governo de Jair Bolsonaro. Que Jair Bolsonaro não caia na armadilha dos inimigos do Brasil e dos inimigos do seu governo. Não vai cair, não vai dar certo, não. Bom, aí eu estava falando há pouco sobre o pacote econômico, e parei, fiquei só na Caixa Econômica, né? Mas o que é que diz aqui o pacote que vai ter sobre o FGTS? Caixa prepara um modelo de crédito imobiliário que reduz juros até 5,8%, imagina, né? Vai ficar em 5,8%. E o governo quer liberar até 35% do saldo de conta ativa do FGTS para impulsionar o PIB. Isso tem uma previsão de crescimento de 1,1% na economia. Olha que coisa maravilhosa se isso acontecer. O montante pode chegar a 42 bi, segundo cálculos da equipe econômica. Na Argentina, Bolsonaro e Guedes anunciaram a medida. E os caras estão estudando porque o Temer fez uma coisa parecida. E os especialistas, o impacto pode ser maior agora do que em 2017, diz economista. Para o responsável por liberar o FGTS sob Temer, o canal de consumo está mais aberto, né? O mesmo cara que fez lá na liberação do Temer está dizendo que agora é muito mais propício essa liberação e pode ter um impacto muito maior. A liberação do FGTS pode fazer a economia crescer em 1,1% já agora em 2019. Medida que deve ser anunciada hoje pode incluir contas ativas e inativas e deixar recursos da habitação de fora. Antes da proposta, a previsão de alta no PIB era de 0,81%. Então, olha aí a previsão, reajuste na previsão do crescimento do PIB. Então, vai ficar superior a 1%. Isso é uma maravilha, né? E que, enfim, sempre se esperava, né? Como é que um cara, até então, ficava assim meio incomodado, né? Por que até agora o Guedes não tinha feito ainda alguma coisa para mexer na economia, né? Que tá essa pasmaceira. O que se dizia, a justificativa é de que esperava que a reforma passasse. A reforma ainda não passou, mas já está no cenário, né? Já está precificado que vai passar, né? Apesar da desidratação que aconteceu, a reforma vai passar. Eu era favorável, sou da turma do Novo. O Novo votou contra todos os destaques que aconteceu. Olha, nós somos favoráveis à votação da reforma original. E eu também. Não tem esse mimimi de BPC, de pensões. Eu sou pela reforma original do jeito que foi apresentado pelo Guedes. O Brasil está precisando de impulsionar. Porque, como foi feito, o Mourão já está dizendo, seu amigo lá, o seu xará, daqui a 5, no máximo 10 anos, outra reforma, porque, de novo, a reforma não foi bem feita. Mas tudo bem, é negociado, né, a reforma que a gente está conseguindo. O Francisco Francisquinho está dizendo que o áudio pelo aplicativo Radionet está muito ruim. Nesse instante teve uma interferência, foi eu testando. Aqui no meu está bem, está razoável, viu? Já pedi o Paramount para dar uma olhada, mas o áudio está normal aqui no meu. Bom dia para o Jesus Alves, para o Fernando Colê e Biapina. O André Lima dizendo, o Cironel, mistura de coronel com Ciro, né? Não tem moral de falar mal de ninguém. Imagina criticar algum partido ou falar mal de algum político. Depois que ele perseguiu a Tabata, ele perdeu 0,1% de crédito que ele tinha. Pois é, ele tinha já isso daí, né? Político, bom, vamos falar mais do Ciro? Não, deixar isso para lá, né? E, bom, enfim, nós temos essas medidas contra a crise. Deus, oxalá, que realmente dê um impacto esperado, que aumente a economia em 1,1%. E ainda falando sobre a punição, não vou falar o nome do rapaz, mas a punição do PDT, teve uma voz que eu quero levantar aqui, lá do Aracati, deputado Eduardo Bismarck, um dos novos na política, né? Ele diz, o partido desestimula o surgimento de lideranças. Esse constrangimento não incentiva a participação de novos quadros. É isso mesmo, são os coronéis da velha política incomodados com os novos.
Tabata tem brilho próprio, isso está incomodando os velhões aí que, poxa, essa mulher pode empanar o meu brilho, né? Olha, para fazer o seu brilho, né, ter resplandecência, você não precisa diminuir o brilho dos outros, né? A gente já falou muito sobre isso daí. Hoje também, Newton, o Toffoli, eu na contramão, todo mundo está... Você quer falar alguma coisa, Newton? Aqui está baixo o retorno, acho que o Ricardo deixou baixo, ele deu uma saidinha. Pois é, ainda tem esse aspecto. Tem um machismo em torno disso daí, né? Canalice, né, cara? Dizer que foi ele que recrutou, querendo tirar o talento e o mérito da mulher, uma das mais bem votadas. É lá, viu? Tá ligado? A votação que ela teve para chegar a conseguir esse mandato de deputada federal. Então, assim, o PDT se nega a se renovar. Essa que é a verdade. O PDT se nega a se renovar. O PDT, Leonel Brizola, que foi um grande nome da política brasileira, e o fundador do PDT, depois que não deu certo o PTB. Então, veja, o PDT poderia hoje ser uma grande âncora de renovação, de oxigenação da mentalidade da esquerda, dos partidos de esquerda no Brasil. Mas, pelo contrário, pensava eu que o PDT ia fazer exatamente esse papel de reposicionamento da esquerda brasileira. Mas, lamentavelmente, o PDT está sucumbindo, né, na mesmice do pensamento coronelista que nós já sabemos como é que é, de muitos partidos que têm os seus donos, os seus caciques, e acham que pode fazer e acontecer, e todo mundo tem que baixar a cabeça e dizer amém. Então, lamentavelmente, o PDT está perdido, está jogando fora uma grande oportunidade de reposicionar e contribuir para o reposicionamento da esquerda brasileira. E essa moça, Tabata Amaral, eu acredito que vai ficar muito tempo no PDT, não. Porque um partido que lhe é hostil, ela vai ficar fazendo o que ali? É verdade. E, lamentavelmente, já que você usou essa expressão, o seu áudio aí está muito baixo, viu? Pede o Paramoti, vê se ele dá um ganho aí no seu áudio, que aqui está colocando no último volume aqui, e ele continua pouco audível. Estou lhe ouvindo, mas eu acho que não sei como é que o nosso público está ouvindo você, pelo menos aqui nas redes sociais e aqui na Paraíso FM, né? Deixa eu dar um bom dia para o Olavo Souza, e Delberto Gurgel, a Leninha, parente, e o Jaime Cândido, e a Sandra Cabral acabou de entrar aqui, mandando um abraço para você, Nilton, para o Vicente e para o Assis Nascimento. Ela falou muito bem de vocês ontem, foi uma ótima aquisição da dupla. Adjetivou muito bem vocês, né? O Delberto, bom dia. A oposição vai espernear até 2022. E o Flávio Francisco, bom dia, Luciano. E esses velhos políticos babacas têm algum brilho, né? Eles acham que tem, pelo menos. Então, hoje, tanto na Folha de São Paulo quanto no Estadão, tem entrevista com o Toffoli sobre o tema polêmico que todos... Só o Estadão trouxe ontem um editorial adjutorando, né? Ajudando o Toffoli, né? Correspondendo ao pensamento dele. Folha de São Paulo, hoje tem um editorial, Globo também um editorial, contra o Toffoli. Eu ainda acho que o Toffoli está correto. Para você ter uma ideia, no caso do Flávio Bolsonaro, né, que foi em cima do Flávio Bolsonaro, mas como eu já expliquei, era uma ação que se estendia desde 2018, um posto de gasolina, né, lá na Americana, o cara usou o dinheiro que estava proibido, a conta estava bloqueada, a conta PJ, aí ele botou a grana na conta de pessoa física, e aí ia ser condenado, e toda
toda a acusação do Ministério Público se baseava em relatórios do COAF sem a devida autorização judicial. Isto é, o juiz não condenou, a condenação foi para baixo e o Ministério Público fez um recurso, estava lá no STF para julgar isso daí, que é chamado de repercussão geral. Que o COAF, o Moro, que o pessoal usa também, age em cima de uma espuma. O Toffoli não proibiu o COAF de manter as suas atividades. O COAF vai fazer aquilo que ele vai continuar fazendo, aquilo que ele sempre fez. O que ele disse é que não pode servir como base para uma ação judicial relatórios detalhados da conta de uma pessoa sem a devida autorização judicial. Para ter uma ideia, no caso do Flávio, lá no Rio de Janeiro, o Ministério Público pediu seis pareceres, 6 relatórios detalhados do COAF foram compartilhados com o Ministério Público antes da autorização judicial. Então, isso é um atalho perigoso. Então, se você tem indícios, e você tem o Bretas ali, você dizer, se bem que aqui não era o Lava Jato, né? Mas você dizer que não tem que, o judiciário é lento, não, você vai para o juiz e diz e pede. Depois desses 6 detalhes, quer dizer, o advogado do Flávio está dizendo que 2 décadas de devassa na conta do cara sem a devida autorização judicial. Isso é um negócio perigoso. Não estou aqui defendendo bandidos, não, mas é que a gente não pode passar por cima das leis, porque senão você daqui a pouco vai defender também a justiça com as próprias mãos. Então alguém vai chegar e dizer, não, eu vou justiciar essa pessoa porque eu sei que a justiça brasileira é lenta, é impunidade, vai e mata o outro para fazer justiça. A gente volta para a barbárie. O que nós temos que ter é o império da lei. Aí se nós temos que agilizar a autorização judicial ou não, né, porque o juiz pode negar. O Ministério Público, quando tem os seus indícios, submete o seu escrutínio ao escrutínio do juiz. O juiz é que vai arbitrar. Eu devo conceder a quebra do sigilo bancário ou não? É como ele pede também, olha, eu quero quebrar aqui o sigilo telefônico, quero grampear o cara. Pode fazer isso sem autorização do juiz? Não. Então, por que o sigilo bancário? São 3 sigilos que estão garantidos na Constituição. É o sigilo da privacidade pessoal, das correspondências, o sigilo bancário e o sigilo fiscal. Para você quebrar qualquer um desses sigilos para a justiça, tem que ter autorização judicial. É igualzinho, mal comparando, isso é a chamada prova imprestável. O que aconteceu? A condenação lá desse posto foi revista. Quer dizer, todo o processo, todo o dinheiro, todo o tempo, toda a energia envolvida vai por água abaixo, porque a sentença não se sustenta, porque o advogado chega e diz, olha, foi aqui em cima, houve aqui uma informação sem autorização judicial. 6 relatórios detalhados em momentos diferentes, o Ministério Público ficava pedindo ao COAF e o COAF tinha que passar. Aí lá na frente, depois de condenado aqui, o Flávio Bolsonaro, ele entra no STF e diz, olha, está errado porque foi sem autorização judicial. Aí vai por água abaixo, enxovalha todo mundo e não serve para nada. Então, nós temos que seguir a lei. A investigação sobre as financeiras no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro contou com ao menos 6 relatórios. Alguns desses documentos apresentaram detalhes vedados em decisão de segunda-feira do ministro Dias Toffoli. É o que a gente estava comentando aqui. Por exemplo, hoje, agora mesmo, estavam querendo, o pessoal do Lula, entrou pedindo, olha, então vamos liberar aqui o Lula, porque o juiz estava com isso daqui, estava lá, os procuradores, tanto a PGR quanto lá um juiz, foram assim, olha, provas imprestáveis. Então, da mesma coisa que essa coisa do intercept é imprestável, porque foi conseguida de forma criminosa, tudo bem que lá no do COAF não foi conseguida de forma criminosa, mas não foi dentro da lei, não teve autorização judicial.
Veja só o que diz o Merval sobre esse negócio do Lula. O Lula se aproveitou desse negócio do Intercept para, de novo, pedir pela centésima ou quinquagésima, sei lá quantas vezes, pedir a sua soltura. A impossibilidade constitucional de usar provas conseguidas através de meios ilícitos para anular processos da Lava Jato ou punir os procuradores de Curitiba começa a ser explicitada através de decisões em várias instâncias judiciais. É bom a gente dizer isso e publicizar para dizer, se acalmem que essa história do Intercept lá do rapaz não vai dar em nada. Bandido com bandido, se juntando com bandido para soltar bandidos. A justiça brasileira não vai aceitar isso daí. Ele continua. Todas essas decisões concordam também que os diálogos, se verdadeiros, não indicam nenhuma ação ilegal ou prejuízo ao presidente Lula. Tudo isso é para soltar o rapaz lá, o condenado de Curitiba. O mais recente pronunciamento nesse sentido foi feito ontem pelo subprocurador-geral da República, Nívio de Freitas. Ele rebateu lá no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, o pedido de Lula para anular a condenação do julgamento do caso Triplex. O Lula está pedindo a anulação do processo, sob a alegação de parcialidade de Sérgio Moro, com base nos diálogos divulgados pelo site Intercept. O subprocurador-geral garantiu que, além de ilegais, nenhuma das mensagens demonstra concreto prejuízo ao réu. Até agora, essa espuma toda que está aí, você não vê. E o Greenwald dizia, não, a gente está aqui, o interesse público é para soltar inocente. Onde é que houve um problema de alguém prejudicando alguém? Né? Nada até agora, nada. Então, o subprocurador afirmou que as interceptações de autoridades foram realizadas ao arrepio da lei e utilizadas para aviltar e desacreditar as instituições republicanas de combate à corrupção. Boa. O representante da PGR argumentou que, ainda que se cogitasse de eventual quebra de imparcialidade pelo juízo de primeira instância, não custa lembrar que o manancial de provas foi revisitado novamente pela instância superior, referindo-se lá ao TRF4, que confirmou a condenação do ex-presidente Lula. Outro caso, por sua vez, o corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, que ontem abriu uma investigação a pedido do PT, sempre o PT, contra o coordenador do Ministério Público em Curitiba, o Dallagnol, em junho, havia se manifestado contra a aceitação de provas conseguidas de maneira ilícita. O CNMP, utilizando os mesmos diálogos do Intercept Brasil, agora usados pelo PT. Na decisão de arquivar o processo, ele arquivou lá e agora abriu. Ele arquivou lá o pedido, né? Orlando Rochadel citou o ministro do STF, Celso de Mello, no recente julgamento do habeas corpus em favor de Lula na segunda turma, que disse que era impossível aceitar a prova sem que ficasse comprovada a autenticidade dos diálogos, que é negado pelos procuradores e pelo hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro. Para o corregedor do CNMP, independentemente da veracidade dessas mensagens, ficou patente que sua obtenção se deu de forma ilícita, pois se deu à revelia de qualquer autorização judicial e com infrações do direito à intimidade dos interlocutores. O corregedor Orlando Rochadel diz na sua decisão que, ainda que as provas em questão não fossem ilícitas, como manifestamente o são, inexistiria a infração disciplinar. É que o Moro e os procuradores estão dizendo o tempo todo e a Folha de São Paulo não quer aceitar. Ele alega que o Conselho Nacional tem como valor básico a comunicação e ampla disponibilidade dos membros do Ministério Público para contato com a sociedade e os operadores jurídicos. Contatos com as partes de processos e procedimentos, advogados e magistrados afiguram-se essenciais para a melhor prestação de serviço à sociedade, porque ficam dizendo que o Moro não podia ter conversado. É um voto de silêncio. Chegou um procurador que tem que botar a mão na boca e não pode conversar nada. Isso é um absurdo, o que estava querendo dizer. E aqui o corregedor está desmontando isso daí, né?
Igualmente, pressupõe-se que, para membros do Ministério Público, a mesma diligência da honrosa classe dos advogados que vão despachar processos e conversam diariamente com os magistrados. Em resumo, afirma Orlando Rochdale, ainda que as mensagens em tela fossem verdadeiras e houvessem sido captadas de forma ilícita, não se verificaria nenhum ilícito funcional. Portanto, PT, portanto, senhor Greenwald, tirem o cavalinho da chuva, que vocês não vão conseguir, vocês não vão obter esse objetivo de soltar o Lula, de chafurdar a Lava Jato, de evitar que outras pessoas que estão aí na fila para ser condenadas, vocês não vão conseguir. É sólida a instituição jurídica, as instituições do Brasil estão sólidas, a democracia está funcionando e vocês não vão conseguir. Bom dia para o Idelberto, para o Eufrásio, para o Ney Carvalho, a Maria Cícera Dias, a Fran Fernandes, mandando um bom dia para mim e também para o Assis Nascimento. Bom dia, Nilton Mourão. Bom dia também para o Walter Lando, nosso grupo de WhatsApp. Estava ouvindo atentamente a sua intervenção, Luciano Kleber, e só para reiterar o que a gente vem dizendo aqui. A estratégia da banca de advogados que serve ao paciente, né, ex-presidente Lula, especialmente o Zanin, o Sepúlveda caiu fora, você viu, né? Eles estão ávidos por querer encontrar uma brecha, um resquício qualquer que seja, para tentar tirar o ex-presidente Lula de dentro da cadeia. Mas eles não vão ter essa oportunidade. Não vão ter, porque eu duvido muito que algum juiz, mesmo sonolento, ele autorize a soltura do Lula. E outra coisa, não demora a vir uma punição, uma pena maior no que se refere ao sítio de Atibaia. Aí, meu amigo, quando vinha essa sentença, vai aumentar mais ainda o tempo dele na cadeia. E o Lula tem mais outros processos que correm contra ele, porque, lamentavelmente, para a decepção de todos aqueles que admiravam o Lula e viam nele alguém com propósitos sérios na política, ele se perdeu e ele se abraçou com a diabólica figura da corrupção. É isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então você não pode negar o talento político do ex-presidente Lula, claro. O desenho que ele montou, né, o prestígio que ele tem sobre a camada, principalmente a camada mais pobre, né? O pessoal da esquerda não. Eu cheguei a votar no Lula, como você, em várias oportunidades, mas nós não podemos negar o fato de que não se trata aqui de evidências, mas se trata de uma série de ilicitudes cometidas contra o Brasil e a nação que estão mais do que assentadas em provas e provas. Você leva esse karma, essa culpa com você. Nas vezes em que eu votei no Lula, ele não foi eleito, ok? Compreenda bem isso daí. Você não, você... Eu, tudo bem. Ele começou fazendo um governo interessante, preocupação com o social. Perfeito, muito bom isso daí, né? O problema todo é o seguinte, a despeito disso, o Lula se abraçou com a corrupção e podia ter feito muito mais pelo país. E o principal legado dele hoje é achar que pode ter a corrupção, pode roubar e ainda ser endeusado. É isso que quero dizer. Porque Lula roubou até não poder mais. Olha, de repente, como é que é um cara que é torneiro mecânico? Aí, de repente, a gente se surpreende com um bloqueio de 78 milhões de reais. Como é que o cara constrói esse patrimônio, Nilton? Sendo presidente de sindicato, começou com um torneiro mecânico. De forma honesta, não tem como. 70, não ganhou na loteria? Acho que nem a loteria dá esse prêmio todo, né? Ele tinha que ganhar várias vezes na loteria. E assim, esse bloqueio não quer dizer que seja o bloqueio do patrimônio todo dele, não. Esse bloqueio é um valor que foi considerado, tal que seja para ele rever as propinas que ele recebeu. 78 milhões de reais. Só esse fato
já seria para baixar, tirar o véu da cegueira de muita gente, de achar que ele é honesto, a alma mais honesta do Brasil. A alma viva, não há alma viva mais honesta, ainda é cínico. Não há alma viva mais honesta. Como é que... Eu vejo o Lula, ele era um empresário, lutou para suas empresas e ter esse patrimônio todo. O Lula sempre esteve no serviço público. Como é que um cara no serviço público consegue isso? Só palestras? Foi palestras que ele conseguiu 78 milhões? Impossível. Olha, comete-se o pecado da idolatria com relação ao Lula. Todos aqueles que o idolatram sem nenhum merecimento, porque querem fazer dele um semideus ou Deus. Por isso o bichinho é intocável, porque ele criou isso, criou aquilo, não sei o que, como se isso fosse salvo-conduto para que ele pudesse praticar ou fazer vista grossa, como também fez, dentro do governo, para as práticas não recomendáveis. E nós chegamos à situação que estamos hoje, nós estamos vendo as pedras caindo sobre nossas cabeças, porque nós estamos aí amargando as consequências das ilicitudes praticadas por mais de 12 anos. Pois é, e assim, esse legado ainda corrompe a consciência das pessoas. Um país muito pobre, sofrido como o nosso, a gente vê gente pobre dizendo, não, ele roubava, mas pelo menos ele pensava na gente, como se fosse uma grande, né? Então, é uma enorme gratidão, né? É a lógica malufista, né? Não, ele rouba, mais faz, né? A lógica malufista, ele rouba, mais faz. Mas você vê gente honesta, pobre, sofrida, dizendo isso. Né? Dizendo isso. Porque, mas ninguém fez por nós como o Lula fez. Mas o Lula roubava. Nesse Brasil de pessoas desesperançadas, as pessoas querem se agarrar a alguém na face da terra que possa ser para ela motivo de esperança. Só que perfeito, só Deus. E o Lula, lamentavelmente, ele não é perfeito. Então, só aí, ó, 78 milhões, num caso, num processo, você já acha muito estranho. Olha aqui o Nascimento mostrando para mim aqui, a futuro embaixador, isso daí, não? Olha, o futuro embaixador aqui, aí, o Nascimento aqui com a foto aqui ao lado do Flávio Bolsonaro, né? Flávio, não, me perdoe. Eduardo Bolsonaro, Flávio... Não é, cara. Eu vou levar essa foto quando eu for para os Estados Unidos para me encontrar com o embaixador. Eu vou para Washington, não conheço Washington ainda. Tem moral, cara. O cara tem moral com o embaixador. Pois é, olha, o fato é que certamente o Eduardo será mesmo o embaixador, e é um momento interessante. Tudo está indicando, né? E os pessoal, puxa, mas é pobre do país, porque eu coloquei lá no grupo dizendo, olha, você conhece um outro que tivesse méritos melhores nas circunstâncias? Aí o cara, não, rapaz, olha, se fosse para ele ser embaixador na Argentina, eu acho que não serviria. Mas nessa circunstância, primeiro assim, a retomada da economia, nós precisamos de alguém lá. Pra você ter uma ideia, um fato novo, a indústria brasileira comemorou, viu, Assis? Comemorou a indicação do Eduardo lá como embaixador, porque vai ser um cara que tem força na embaixada brasileira para ajudar no fluxo, no trâmite dos negócios. O embaixador hoje é um cara que franqueia, né, que facilita as transações entre os países. Estava travado. Então, olha como tudo está se, né, juntando. Houve o acordo da União Europeia com o Mercosul, e agora o Brasil também se entendendo com os Estados Unidos. Como é que é, Assis? É ele mesmo. É o mais novo, né? É o mais novo. Então, o Brasil se entendendo com os Estados Unidos, aí o cara, se você colocasse hoje o melhor embaixador, o mais meritório, o que tivesse mais um currículo mais pesado, e colocasse lá na embaixada de Washington, ele iria passar pelo menos uns 6 meses tentando se encontrar e tentando se fazer conhecido pelas autoridades americanas. O Eduardo Bolsonaro já é conhecido do Trump e da família dele antes de chegar na embaixada. O cara já chega conhecido.
Além do mais, o cara, assim, ele é deputado federal, não é um qualquer. Os caras falam, mas é privilégio, Bolsonaro tinha um discurso diferente. Primeiro assim, Bolsonaro entregou sempre muita gente da família. Então, não venha se surpreender com isso daí, né? Então, o cara, antes de tudo, é o deputado federal mais votado da história do Brasil. Não só isso. Ele preside, olha aí, muito obrigado, bom dia, o cafezinho chegando aqui. Ele preside a Comissão de Relações Exteriores. Quer dizer, tudo a ver. O que é o Itamaraty, se não é o Ministério de Relações Exteriores? E o cara, saber inglês ou não saber inglês, é assim, rapaz. O cara que está lá é só um cara. A Embaixada do Brasil nos Estados Unidos é uma empresa enorme, cheia de técnicos, de pessoas qualificadas. O que vai precisar é de alguém antenado com o governo, porque, lamentavelmente, o Itamaraty é um celeiro de esquerdistas e que torcem contra o governo Bolsonaro. Essa é uma realidade. Então, hoje, não é assim que o cara esteja a favor do governo. Mas, assim, a embaixada é do Brasil, não é do presidente. Concordo. Mas hoje quem preside é Bolsonaro e quem toma as decisões é Bolsonaro. O governo de plantão é ele. Então, ele hoje é o representante do Brasil. Então, vai ser muito importante a presença de Eduardo Bolsonaro lá na embaixada de Washington, D.C., né, Ciro. Dizer que ele é um imbecil, Ciro, o cara é um imbecil, tudo bem. Vai ver que tem outro imbecil na presidência lá dos Estados Unidos que está fazendo a economia americana bombar e certamente vai ser reeleito. Então, se o cara já é amigo lá do outro, fica mais fácil de chegar, né? E o cara é um deputado bem votado, e uma das coisas uma das prerrogativas, uma das responsabilidades do embaixador é o seu contato com os congressistas. O cara chega lá, meu irmão, com a moral de ser o deputado mais votado na história. Então, ele já fala a linguagem, a dicção dos congressistas americanos. E sabendo mais, não, nós estamos falando com esse cara, certamente, não fosse um embaixador qualquer que levasse uma demanda ou alguma coisa para o presidente daqui, primeiro teria que levar para o chanceler, para chegar ao presidente da República. Esse cara aqui, o Eduardo, está de igual a igual com o chanceler e chega rapidamente no pai. Então, sobre vários aspectos, há muita gente gritando, o próprio Assis, puxa, né, se deixa levar, porque a grita é enorme. E muita gente dentro da direita também não concorda, é um absurdo botar um filho, mas é um filho com essas qualificações. Um amigo lá da família do presidente. Outra, é o deputado mais votado. Outra, deputado primeiro. Outra, além de ser deputado mais votado. Outra, o cara preside a Câmara de Relações Exteriores. Quantos? Itamar Franco entendia o quê de política internacional? Não era deputado, não era nada. O Itamar Franco, sim, foi lá como se fosse uma recompensa para ele. O Paz de Andrade estava fora do mandato quando foi. Vários foram colocados assim. Aloysio Nunes também foi assim. Esse aqui não. Ele vai ter que abdicar, vai ter que renunciar ao mandato para poder exercer a embaixada americana, embaixada brasileira em Washington. Então, eu, mais uma vez, estou indo contra a corrente daí. Eu acho que Eduardo Bolsonaro é um dos melhores, acho que não tem um nome melhor hoje, na urgência que nós temos para fazer negócios, na urgência que nós temos para a retomada econômica, porque se fosse assim, temperaturas normais, né, clima normal, talvez não fosse o melhor nome, não. Mas nas circunstâncias atuais, nesse momento, para mim, não há melhor nome do que Eduardo Bolsonaro. Pausa para um cafezinho aqui. Viu? O que a gente só lamenta é o fato de ele ter que renunciar ao mandato, né? Porque ele poderia passar 1, 2, 3 anos lá nos Estados Unidos e voltar para pleitear sua reeleição e não uma nova eleição. E o Eduardo Bolsonaro, a meu ver, de todos os filhos dele, do Jair Bolsonaro, ele é o mais preparado do mundo. É o mais calado, né? É o mais preparado do mundo. É o mais... Até agora não deu nenhum problema, né, Bolsonaro? Ele é bastante centrado. Ele não se envolve
em polêmicas como o Carlos Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, que está até se esquivando da imprensa, porque tem coisas para explicar em relação à sua conduta como deputado estadual lá na Alerj, no Rio de Janeiro, mas enfim. Estou só mostrando aqui no Facebook, viu? O Assis Nascimento está ao lado aqui do futuro embaixador. Então, assim, sendo ele que vai ser ratificado, inclusive pelo Senado, que ele faça um excelente trabalho representando diplomaticamente o Brasil como embaixador, lógico, e que o Brasil possa fechar grandes acordos bilaterais com os Estados Unidos, porque não vamos aqui ser puristas ou ingênuos de achar que o Brasil não precisa dos Estados Unidos. O Brasil nunca precisou tanto dos Estados Unidos como agora, para ele conseguir se projetar no mercado externo pelo acordo da União Europeia, pela OCDE, e, além disso, o Brasil, que é um país que tem que se projetar mais ainda com a ajuda dos Estados Unidos, nós precisamos nos preparar para os grandes desafios que vão acontecer com relação à revolução da indústria 4.0, porque vem aí uma grande mudança em termos de tecnologia nos meios de produção. E o Brasil precisa se preparar para isso. E os Estados Unidos poderão ajudar muito o Brasil nesse aspecto. Eu sou muito otimista. Eu acho que a gente vai dar certo. Não estou falando de governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro vai dar certo. O Brasil vai dar certo. O Brasil vai dar certo. Se o Bolsonaro tiver com a tombe aí, não desaparecer, o Brasil tem que continuar seguindo a sua retomada. Nós já sofremos muito. Sofremos demais, Nilton. Estamos agora perto de aposentar. Pelo menos a querer ver uma hora que o Brasil se dê bem. É todo mundo torcendo para se dar mal, para aparecer como salvador da pátria. O Brasil tem que acabar com aquela velha frase que desde criança você e eu escutávamos. Quem tem mais de 50 anos escutava isso dos nossos pais, e da imprensa na época, né? Que o Brasil era o país do futuro. O Brasil sempre será o país do futuro, mas é preciso que nós fazemos com que esse futuro seja agora, já, de imediato, porque o Brasil tem, ao longo de décadas e décadas, patinado por conta de uma série de erros cometidos pelos governantes do passado. A gente precisa olhar para frente e realmente abraçar as oportunidades, porque o cavalo está selado. Outro assunto era o MEC, né? A gente fala amanhã porque o tempo se acabou, já como se acabou. Isso. Deixa eu dar um bom dia aqui para minha querida Elizabeth Rebouças, colega jornalista, o Augusto Coelho aqui de Sobral, a Sandra Piguetti mandando bom dia, o André Lima Ramos dizendo que o Diário está achando que a lei pode beneficiar o monstro lá de Uruburetama, os crimes sexuais. Pode ser que tenha prescrição, estão falando isso aí, mas eu acho que não vai dar certo, não. Augusto Coelho, até que enfim uma voz sensata, entendendo a questão da indicação. Pragmatismo puro, exatamente. Bom dia para o Edival Filho Ajuda. Eu não aceitaria, por exemplo, que ele fosse para a Itália, para a França. Se bem que na Itália, ontem, o cara disse que não tem repercussão internacional, ontem o vice-premier da Itália mandou nas redes sociais parabenizando Eduardo Bolsonaro, futuro embaixador nos Estados Unidos. O Auriclécio, o apoio dos Estados Unidos para a OCDE. Pois é, tem várias circunstâncias aí que é importante ter alguém como Eduardo Bolsonaro lá em Washington. O Augusto dizendo que ele fala bem inglês, pois é, pelo menos deve falar melhor do que o Ciro, né? O André Lima mandando um abraço aí, o Antônio Gouveia Júnior, grande abraço, garoto. O Augusto insistindo, Eduardo fala bem inglês e espanhol, e ainda é pós-graduado em economia política. Ainda não terminou a pós-graduação. We are appointed by Lula. Bom dia para o Paulo Roberto Soares. Nomeia para ministro das Relações Exteriores, faz a troca. Não, a importância dele hoje é lá em Washington, pelo que a gente está falando, lá em Washington. Não é assim o método dele nas relações exteriores, mas especificamente em Washington. Augusto Coelho, a questão maior é a OCDE, pois o Trump está bancando a entrada do Brasil. E o cara que seria indicado uma vez é totalmente ligado ao PT. Isso seria o fim da possibilidade da OCDE. Doutor Paulo Roberto, ele não precisa renunciar, a deputado precisa. Sem renunciar, ele não pode ser embaixador. São 6h59. Um grande abraço, meu querido Nilton, aos nossos queridos, essa legião de ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Nesse momento, a gente está desfazendo a conexão entre a Rádio Assunção Cearense e a Rádio Paraíso FM.
no comando, retoma o comando, que nunca deixou de ter, está sempre aqui do lado do comando, Assis Nascimento, até às 8 horas da manhã. E a gente volta amanhã, com a graça de Deus. Tem um dia bastante proveitoso amanhã, lá de Fortaleza. Valeu, grande Luciano Kleber. Um abraço a você, amigo. E até amanhã, se Deus quiser. Abraço.